Líder de torcida de 16 anos é encontrada morta na banheira de casa. A investigação levou os policiais a prender um homem que aparentemente não tinha ligação com a adolescente. Vamos explicar o que os detetives descobriram sobre o suspeito que agora admite ser o responsável pelo assassinato brutal. Inside the Crime, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner. A morte da vítima abalou a comunidade do Texas, enquanto a família aguardava a resolução do caso no julgamento. Porém, um novo relatório indica que eles ficaram revoltados com o acordo dos promotores com o assassino da adolescente. Em 5 de dezembro de 2023, Lisbeth Medina, 16 anos, deveria participar da tradicional parada de Natal com seu grupo de líderes de torcida. Era incomum Lisbeth não aparecer em eventos, e ainda mais incomum ela não responder às mensagens da mãe. Segundo sua mãe, Jacqueline, Lisbeth era uma boa menina e não tinha más companhias. Ela não se envolvia com coisas que não devia, como drogas ou algo assim, e ela tinha grandes sonhos. Com só 16 anos, Lisbeth já visitava faculdades com a mãe e sonhava em ser enfermeira. Ela era tudo o que qualquer pai desejava. Segundo sua mãe, ao The Independent, Lisbeth, de 16 anos, era carinhosa, gentil e divertida. Em 5 de dezembro de 2023, quando ela faltou ao desfile de Natal, sua mãe ficou preocupada. Jacqueline, sua mãe, voltou ao apartamento delas e fez uma descoberta chocante e devastadora. Socorristas foram chamados ao apartamento, onde encontraram a adolescente morta na banheira. Sua mãe disse à KAVU-TV: "Quando a encontrei, vi que ela já havia partido. Palavras não conseguem explicar o que senti naquele momento ao encontrar minha filha daquela maneira. Só espero de coração que haja justiça para minha filha. Minha filha foi encontrada de uma forma que nenhuma mãe deveria encontrar seu filho. Alguém machucou minha filha, alguém tirou minha filha de mim." Lisbeth e a mãe eram muito unidas. Ela era filha única. Ambas viviam na comunidade de Edna há cerca de 1 ano antes do assassinato. Então, o que deveria ser um recomeço para elas se transformou em um pesadelo para a mãe de Lisbeth, Jacqueline. Jacqueline tinha razão. Ninguém deveria achar seu filho como Lisbeth foi encontrada. Garota de 16 anos esfaqueada até a morte em casa e deixada para morrer na banheira. Com a notícia do assassinato horrível, a comunidade de Edna se uniu. Mas pode ter passado pela cabeça de alguém em algum momento? Seria possível que um dos próprios moradores tivesse matado a garota de 16 anos? Dias depois, a polícia de Edna divulgou imagens de um suspeito ligado à morte de Lisbeth. As imagens foram divulgadas em 8 de dezembro, 3 dias após o assassinato. O comunicado dizia: "O Departamento de Polícia de Edna busca informações sobre a investigação envolvendo Lisbeth Medina. Investigações iniciais apontaram uma pessoa de interesse e um veículo relacionado. O homem abaixo pode ter uma tatuagem atrás da orelha direita e usava moletom preto com capuz da Vulcan. Ele foi visto dirigindo um Ford Taurus prata, modelo entre 2010 e 2018. Sabemos que as fotos não têm boa qualidade e buscamos mais informações para identificar a pessoa de interesse. A polícia pede que quem tiver informações entre em contato e oferece recompensa em dinheiro por pistas que levem a uma prisão." 2 dias após a divulgação das imagens pela polícia, o caso avançou significativamente. Os Texas Rangers prenderam um homem que eles acreditavam ser responsável pela morte de Lisbeth. Rafael Romero, de 23 anos, foi preso há cerca de 1 hora ao noroeste de Edna. A polícia apreendeu provas do Taurus prateado, o carro que a pessoa de interesse dirigia. A polícia investigou se Lisbeth e Rafael se conheciam e o possível motivo de ele supostamente ter esfaqueado uma adolescente até a morte. O chefe de polícia de Edna, Rick Boone, afirmou que, apesar da prisão de Romero, a família e amigos de Lisbeth seguem de luto e precisam do apoio da comunidade. Em 5 de janeiro de 2024, Rafael foi indiciado por um grande júri por homicídio qualificado. O que era misterioso era o motivo por trás do assassinato chocante. Segundo a mãe de Lisbeth, a família não conhecia Rafael. Após sua prisão, as autoridades não informaram o motivo. A mãe de Lisbeth contou à imprensa local que, antes do assassinato da filha, outro apartamento do condomínio foi arrombado. Curiosamente, Rafael estava, segundo relatos, em liberdade condicional por um roubo cometido em 2022 em outra cidade, a cerca de 96 quilômetros de Edna. A polícia de Edna disse que acreditava que ele também poderia estar ligado ao arrombamento que aconteceu 1 mês antes do assassinato de Lisbeth. Então, foi isso que aconteceu? Lisbeth se preparava para o desfile de Natal em casa quando foi morta durante um assalto. A mãe de Lisbeth esperava que um julgamento pudesse ajudá-la a obter a resposta que precisava, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Em 2024, os advogados de Rafael pediram adiamento.
Um pedido seria para ter mais tempo para analisar os 400 gigabytes de informações. Em outro pedido, a defesa solicitou avaliação de insanidade por um profissional de saúde comportamental. A defesa alegou que seus direitos foram violados na prisão e na investigação. Eles também apresentaram um pedido para suprimir as declarações que ele fez após a prisão, alegando que os policiais não informaram corretamente seus direitos de Miranda. Segundo o depoimento de prisão, Rafael confessou matar Lisbeth e os detetives acharam pertences dela em seu quarto. Mesmo após confessar, ele ainda deveria ser julgado. O julgamento estava previsto para agosto deste ano, mas não aconteceu. Registros do tribunal mostram que Rafael confessou 3 acusações ligadas ao assassinato de Lisbeth. Ele se declarou culpado de assassinato, roubo qualificado com arma letal e invasão de domicílio. Segundo o The Independent, a mãe de Lisbeth soube do acordo esta semana e ficou desanimada com a decisão. Ela disse hoje ao Crossroads: "Palavras não explicam, ainda estou em choque com o acordo judicial. Desde o início desse processo, deixei claro que queria a pena máxima para essa pessoa que tirou a vida da minha filha. Seria pena de morte ou prisão perpétua." Então, o acordo judicial realmente foi uma surpresa. Na quinta-feira, Rafael, agora com 25 anos, soube qual seria seu destino. Um juiz decretou 2 prisões perpétuas, mas elas serão cumpridas ao mesmo tempo. Depois, ele também recebeu mais 20 anos pela acusação de roubo, ou seja, na prática, ele nunca mais terá chance de ser livre novamente. Câmeras não foram permitidas no tribunal durante a audiência dele. Segundo a KPRC, Jaqueline, mãe de Lisbeth, leu uma declaração emocionante de impacto da vítima. Após Rafael saber da sentença, a mãe de Lisbeth disse ao veículo de notícias: "Esperamos isso há mais de um ano." Ouvir essas palavras, culpado, era isso que precisávamos ouvir. No entanto, ela esperava por uma sentença ainda mais severa, dizendo ao veículo que a melhor opção teria sido prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional ou à pena de morte. Eles já decidiram, não há mais o que fazer. Se ele ficar na prisão para sempre, agora está nas mãos de Deus. Como os promotores chegaram a esse acordo? Vamos analisar com a advogada criminalista Serena Townsend. Serena, é um prazer te ver. Obrigada por estar aqui. Qual sua opinião sobre Rafael Romero receber 2 prisões perpétuas simultâneas e mais 20 anos por roubo? Acho que a sentença foi adequada ao crime. A família talvez esperasse ainda mais. Mas a verdade é que ir a julgamento, mesmo com provas sólidas, sempre vai ser um risco. Simplesmente é. Também podem surgir muitos recursos futuramente. Isso meio que traz um encerramento, mesmo que a família não necessariamente sinta dessa forma neste momento. Em geral, quando você tem algo assim, um acordo, uma confissão, ele vai aceitar, ele vai confessar, sabe? Basicamente admitir o que fez oficialmente. Isso realmente dá a sensação de que finalmente acabou. E eu espero que esse acordo, depois de tanto tempo, dê essa sensação para a família. Eu também, com certeza. E parece, pelos relatos que estávamos lendo, que eles não estavam necessariamente muito animados com esse acordo. Mas espero que, com 2 sentenças de prisão perpétua cumpridas simultaneamente, talvez isso pareça algum tipo de justiça. Quando há um caso assim, com tantas perguntas sem resposta, inclusive sobre o motivo, e como mencionei, relatos indicavam que a família queria um julgamento para obter respostas. Então, eu fico curiosa sobre como e por que os promotores fazem acordos, especialmente quando parece que isso foi contra a vontade da família. É porque os promotores, sabe, podem ter ficado um pouco apreensivos em arriscar assim? Sim, há muitos motivos para oferecer um acordo em vez de ir a julgamento, incluindo o risco de ir a julgamento e a economia judicial. Mas, no fim das contas, uma família pode nem conseguir essas respostas no julgamento. Todos queremos respostas, é natural que a família também queira. Mas o réu não é obrigado a subir ao banco das testemunhas, ele não é obrigado a depor. Assim, a promotoria teria que lidar com o caso, talvez sem conseguir provar o motivo. Agora, para condenar, não é necessário apresentar um motivo ao júri. Você só precisa provar, sabe, que isso foi feito e que foi feito de determinada maneira por essa pessoa. Às vezes, essas perguntas seguem sem resposta, mesmo achando que um julgamento possa esclarecê-las. Sim, pois sempre tive curiosidade sobre o motivo, já que cobri esse caso em reportagens quando ocorreu pela primeira vez, em dezembro de 2023. Sempre me perguntava, pois realmente não parecia haver conexão, relacionamento ou amizade entre os dois. Parecia apenas um crime aleatório. Estou curiosa, Serena, sobre sua opinião sobre o crime em geral.
Uma garota de 16 anos foi esfaqueada até a morte em seu apartamento e o homem acusado acabou confessando o crime. Sabe, esse era alguém que realmente não tinha nenhuma ligação com ela, com a família dela ou algo assim. Esse é o crime mais assustador que alguém poderia presenciar, sinceramente. Sabe, nos meus anos como promotora e advogada de defesa criminal, muitas vezes existe um motivo. Existe um motivo e uma relação. E eu não estou, sabe, dizendo que isso minimiza a experiência da vítima, mas pelo menos dá para imaginar, sabe, por que algo pode ou não ter acontecido de determinada maneira. Aqui a gente espera que monstros assim não existam, mas é exatamente o que são. É como quando os pais avisam as crianças: não entrem naquela van branca estranha ou não, sabe, durmam sem colocar os pés debaixo do cobertor. Isso é coisa de pesadelo, pesadelo literal. Então, eu não sei. É muito, muito desconcertante quando coisas assim acontecem. Felizmente, você não vê isso acontecer com tanta frequência. Geralmente, as partes se conhecem, facilitando a resolução do crime. Mas essa é a coisa mais horrível que poderia ter acontecido a essa pobre garota e a família dela. Alguns relatos diziam que Rafael perseguia Lisbeth, mas me pergunto se ela não estava só em casa se preparando para o desfile de Natal. A mãe dela já tinha saído para o trabalho e a encontraria no desfile. A casa foi invadida em um crime de oportunidade. O que você acha? E você acha que talvez porque os promotores não conseguiram necessariamente ligar os pontos, pode ser por isso que eles não quiseram levar esse caso a julgamento diante de um júri? Sim, sabe, de novo, os jurados realmente gostam de saber o motivo. E, na verdade, uma das coisas que os promotores nem sempre precisam provar é o motivo, mas eles querem saber. E às vezes a promotora sente que o caso dela não é tão forte se ela não puder dar essa resposta ao júri, porque os jurados querem isso. Eu realmente acho, porém, que, como você mencionou no começo dessa pergunta, ela provavelmente estava em seu estado mais vulnerável quando isso aconteceu. Quero dizer, ela deveria estar segura em sua casa, sabe, se preparando para um evento tão inocente, uma festa de Natal. Ela é líder de torcida, só estava se arrumando. E é simplesmente a violação mais inacreditável ele ter feito o que fez. É assustador porque, sem entender o motivo ou a conexão, fica difícil saber como prevenir isso para você e seus filhos no futuro. Deus sabe há quanto tempo ele a perseguia e como fazia isso, talvez ela nem tenha notado. Sim, e é assustador pensar nisso, pois Lisbeth e a mãe também eram novas na comunidade. Acho que elas moravam em Edna, Texas, há cerca de um ano, vindas de Nebraska, se não me engano. Então não parecia que, sabe, o que deveria ser um novo começo acabou se tornando um pesadelo para toda aquela família. Como advogada criminal, você se surpreende que a defesa tenha feito tantos pedidos, como adiamento, avaliação de sanidade ou alegando violação de direitos, e no fim ele fez um acordo. Eu não estou nem um pouco surpresa, é uma ótima pergunta. Eu não estou surpresa porque, antes de tudo, você realmente precisa defender seu cliente com todo o empenho. Não importa quão fortes sejam as provas, nem como você se sente em relação ao seu cliente. Essas moções são padrão e os advogados de defesa precisarão se manifestar. Quero dizer, parece que mesmo sem um motivo, havia um caso bem forte contra ele. E o crime em si foi tão brutal que, na minha opinião, um júri vai estar ansioso para condenar nesse tipo de caso. Então, o que um advogado de defesa precisa tentar fazer é realmente contornar as questões e tentar descobrir como vou tirar meu cliente dessa completamente ou conseguir uma punição menor do que a que ele poderia acabar enfrentando. A defesa por insanidade é um jeito de contestar algo quando o resto é claro e direto. Sabe, o que e quem parece que foram resolvidos bem rapidamente. Então, eles vão ter que fazer alguma coisa. Violações constitucionais são outra forma de tentar enfraquecer o caso. E, claro, um adiamento é útil porque, em geral, a demora ajuda a defesa. As pessoas esquecem com o tempo e perdem motivação. A pressão, sabe, que estava aumentando na comunidade por punição, às vezes diminui. Apesar de todos quererem o desfecho correto, isso só ficou claro durante o andamento do caso. E eu realmente parabenizo essa comunidade por se unir e apoiar a família Medina, especialmente passando por algo tão trágico, devastador e horrível como isso. E eu sei que há muitas reportagens sobre o status migratório de Rafael. Ele estava sem documentos depois de permanecer nos Estados Unidos com um visto vencido. Você acha que isso alterou o fato de ele não ter sido julgado?
Eu não acho. Olha, esse é um assunto muito delicado, como você e eu sabemos muito bem hoje em dia. As pessoas têm opiniões bem fortes de ambos os lados, né, sobre o status de imigração dele. Eu acho, mas vou dizer que quando você aceita um acordo como esse e não está no país legalmente, isso realmente afeta a sua capacidade de permanecer no país de acordo com a lei. Muita coisa precisou acontecer para que os advogados de defesa explicassem a ele seus direitos e as possíveis consequências de aceitar o acordo ou ser condenado, certamente envolvendo a lei de imigração. E eles tiveram que consultar um advogado de imigração ou pesquisar por conta própria, né? Porque esse tipo de caso, que claramente é um crime de torpeza moral, que é um grande sinal de alerta em casos de imigração, certamente terá um efeito sobre o status dele aqui nos Estados Unidos. E Serena, minha última pergunta. Mesmo com 2 prisões perpétuas e mais 20 anos, você acha que ainda há chance de algo mudar? Ou ele abriu mão de todos os direitos ao aceitar o acordo e não pode recorrer? Certo. Na verdade, existem certas renúncias ao direito de apelação que você precisa assinar quando aceita um acordo em um caso, mas nunca cobre tudo. Sempre há uma maneira de apelar de uma condenação e até mesmo de apelar ou tentar retirar o seu acordo. Então, mesmo que ele tenha menos oportunidades do que teria se tivesse perdido o julgamento, existem algumas áreas em que ele poderia alegar que, por exemplo, talvez estivesse sob coação. Como você disse, ele questionava sua capacidade mental. Ele pode alegar que não estava em seu juízo perfeito ao aceitar o acordo, mas isso nem sempre funciona. Muitas vezes isso não é revertido. Muitas vezes você não consegue retirar seu acordo, mas ainda pode tentar de algumas maneiras. E é interessante também, porque eu sei que a mãe da Lisbeth estava realmente esperando que ele recebesse uma sentença mais severa, que as palavras sem possibilidade de liberdade condicional fossem incluídas nessa sentença para dar a elas um pouco mais de tranquilidade também. Serena Townsend, muito obrigado pelo seu tempo e visão sobre o caso. Agradeço de verdade. Obrigada por me receber. Não se sabe onde Rafael Romero cumprirá a pena. O escritório do promotor público diz que ele também tem uma acusação não relacionada em outro condado, onde ainda está aguardando julgamento por essa acusação. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner.